Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 277. Continuando aqui o resumo de Allan Kardec. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o que espera, sabe que o espera a glória, se lograr bom êxito. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciem as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las. Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que a alcancem mais presto. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Então, olha só. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe. E precisamente para chegar a fruí-la é que trata-se de melhorar. Então, faz parte das leis divinas o processo, o qual também encontra-se inserido a oportunidade da escolha das provações, das provas. É uma oportunidade também. Faz parte das leis divinas que o indivíduo, reconhecendo que ele falhou tanto e sabendo que aquele meio é o qual onde ele pode conseguir com maior êxito, aquele que tem bom senso, ele não titubia,
em momento algum. Ele não se esmorece. Ele enfrenta, ele batalha, ele vai à luta, ele não desanima. Não vemos, aliás, todos os dias, exemplos de escolhas tais que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, senão desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor futuro, não é verdade? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, senão sujeitar-se a provas voluntárias de que lhes advirão horas e proveitos, se não sucumbirem. Então, essas escolhas, se o indivíduo, se o espírito não sucumbe, ele retorna à pátria espiritual, aureolado, com a consciência tranquila do dever cumprido. Você entendeu? Há que se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória. E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que acolheram? Então, olha só para você ver. Os concursos são também todos provas voluntárias, né? A que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram. Então você percebe que as provações, quando se fala em provas, vem à mente da pessoa apenas a prova da beleza, né? Da feiura, da riqueza, da pobreza. Mas você vê aqui quantas provas voluntárias, quantas provas coletivas também. Mas você quer falar resgate coletivo? Não. Provas coletivas. Quando uma pleia de espíritos se reúne no plano espiritual, como no livro Francisco de Assis, através de Miramês, João Nunes Maia, os 201 espíritos que reencarnaram no mundo, principalmente em Assis,
na Itália. Então, assim, uma provação voluntária, meia que provação voluntária, num coletivo e, ao mesmo tempo, ali, não só para muitos espíritos, não deixou de ser uma provação voluntária, coletiva e também missão. Olha quanta coisa, tudo junto. Porque nós sabemos, no livro Francisco de Assis mesmo, que alguns franciscanos, em dado momento, eles percebendo que iam sucumbir, eles percebendo que eles ainda traziam ainda certos desejos, e eles percebendo que Pai Francisco estava sabendo do comportamento deles mental, eles iam até Pai Francisco e confessavam. E eles deixavam de seguir Pai Francisco. Então, quer dizer, era uma prova voluntária, coletiva e, ao mesmo tempo, uma missão coletiva, uma missão voluntária. Também, porque não tudo isso um processo individual, porque cada qual tinha que batalhar para hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores. Não é verdade, gente? Olha só para você ver. Um mestre de obra, um dia ele foi servente pedreiro. Aí ele batalhou, se tornou um pedreiro. De um pedreiro, ele batalhou e se tornou um mestre de obra. Não é verdade isso? Um aluno, ele frequenta vários anos até superar, fazer uma faculdade de pedagogia, para depois ele vir dar aula. Aquele que foi aluno um dia ele se torna um professor, mas observa a trajetória dele. Eu digo dessa forma para as pessoas entenderem, mas observe para você ver, analise. No espaço, hora dessa, tem vários astronautas lá naquelas estações espaciais, coitadinhos, que a gente tem que orar por eles. Porque olha quantos 1000 quilômetros distante da família, mas preocupado com uma só família. Vocês acham que aqueles astronautas estão lá preocupados só com a família deles, a consanguínea? Não. Eles estão lá, gente, preocupados com a humanidade toda. Esses sim, que quando deixar o corpo físico, eles não vão nem deixar o corpo físico, eles já vão direto para mundos sublimes, porque estudaram para renunciar à vida física, renunciar à própria família, renunciar à própria terra, para ficar lá naquelas estações espaciais lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, estudando lá
tecnologias avançadas para o nosso melhoramento, correndo um risco dessas estações perder o controle e eles desencarnarem fulminante. Olha só, que seres. Isso também é uma prova. São espíritos evoluídos que estão lá. Sabe, são seres que estão passando por algum teste para nos ajudar aqui na Terra. Sabe? Então, todo mundo, todo aquele que hoje se destaca, analise a vida dele, de onde ele veio. Analise para você ver de onde é que ele veio, o que ele passou, o que ele enfrentou na vida para chegar onde chegou. Por isso nós não podemos ter inveja dos outros, sabe, ciúme dos outros. Isso não leva a nada. Julgar os outros, isso não leva a nada. Isso é atraso de vida nosso. Passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Olha só para você ver. A vida humana é cópia da vida espiritual. Eu digo sempre isso aqui, né? Que aqui na Terra, tudo que existe na Terra é uma cópia insignificante do que existe no mundo espiritual. Nela se nos deparam em pontos pequenos todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Então, se aqui na Terra é dessa forma, imagina ao Espírito. O que dizer com relação ao Espírito? Que tem essa visão, mas é lógico, né? Mas também é aquela classe de espírito que eu já expliquei já em outros vídeos. Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes que apenas vê aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos que, a quem os interroga sobre isso, respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. É a mesma coisa, né? É engraçado, gente, que não é eu quando eu tinha ali meus 11 anos, mais ou menos, uns 11 anos, eu trabalhava com o meu patrão, né? Mas aí tinha uns meses que às vezes tinham algumas folgas no ano assim, faltava serviço mesmo. Aí dispensava a gente. E eu não me esqueço disso, sabe? Que um dia eu arrumei serviço, eu arrumei emprego numa venda. E nessa venda tinha de tudo, você entendeu? E desde criança, esse sentimento, você sabe, de querer ajudar os outros,
E eu arrumei serviço numa venda que tinha de tudo. Arroz naquelas, a gente pegava com aquelas conchas assim, sabe, punha na balança, media meio quilo. Tinha gente que ia comprar meio quilo de arroz, meio quilo de feijão, meio quilo de açúcar. Ia comprar toucinho, né, enlatado, aquela gordura, né, aquela banha. E nessa venda ia muita gente pobre. Eu tinha uns 11 anos. Então eu arrumei serviço nessa venda. E o homem pegou e falou para mim, é bom mesmo, eu estou precisando arrumar um menino para trabalhar comigo aqui, porque na hora de eu ir fazer o banco, né, eu ficava pensando, fazer banco? Será que o banco já não está pronto? Desde aquela época eu já era encapetado. Será que o banco já não está pronto? Mas não é, né? Ir ao banco fazer os trabalhos assim, né, de documento, para fazer pagamento, essas coisas, né? Mas acontece que ele falava errado e eu puxava a orelha dele. Tá bom. E eu esperava, mas eu não tinha noção, sabe? Eu não tinha noção. Então ele saía e me dizia assim, olha, eu vou até o banco, eu vou demorar umas 2 horas. E a venda tá por sua conta aí, ó. Pode deixar, tudo bem. Só que eu não tinha lá nem a mínima noção das coisas, né? Aparecia pessoas assim, necessitadas, para comprar as coisas. E a pessoa chegava e eu bati os olhos na pessoa e eu pensava assim, já vinha aquele registro da pessoa. Essa pessoa está passando necessidade, essa pessoa não tem dinheiro nem para pagar isso que ela vai comprar, quer ver? Aí a pessoa falava para mim assim, meu filho, me dá 1 quilo de arroz, né? Me vende aí 1 quilo de arroz. E eu colocava ali. Aí, a hora que a pessoa ia pagar, o dinheiro dava para pagar só meio quilo. Eu falava para ela, não leva, pode levar, não tem problema não. Só não quer mais, não. Só não quer mais. Ah, mas como assim? Não, só quiser levar um pouquinho, eu arrumo para a senhora aqui. E ela levava mais uns 2 quilos a mais. Feijão, açúcar. Aparecia gente lá, assim, com dinheiro que não dava para comprar uma coxinha, um pastel, alguma coisa. Ah, não, pode comer, não tem problema não, isso aí é para comer mesmo. Aí você pode perguntar, falar para mim assim, mas Luiz, você estava cometendo um erro, né? Não é, gente? É a ingenuidade de quem... É a ingenuidade de quem não foi preparado por uma pessoa, entendeu? Para estar naquele lugar ali. É a ingenuidade da pessoa que tem muito amor pelo próximo, que não foi preparada por uma pessoa para estar naquele lugar ali. Então eu não cometi erro nenhum depois de conversar com os bons espíritos. Eles me disseram, não, você não tem culpa nenhuma. Você não foi preparado. O nosso irmão não te explicou como que funcionam as coisas, como que tinha que funcionar, tudo certinho. Então você não tem culpa. Você saiu até lucrando, porque você distribuiu um pouco, porque aquela pessoa tinha muitos bens e ele era um avaro. E olha, o que ele não conseguiu distribuir na vida toda dele, eu distribuí em 6 meses que eu estava trabalhando, porque ele saía e eu começava a dar as coisas para os outros na vida dele, e as pessoas que descobriam que eu era bonzinho nesse sentido, as pessoas deixavam para ir na venda dele na hora que ele não estava lá. Aí um dia, esse senhor morre, desencarnou. E ele desencarnou, passou por uma situação muito difícil nas regiões umbralinas. Uns 5 anos mais ou menos sofreu em regiões umbralinas. Aí um dia eu encontrei com ele, né? Numa viagem que nós fizemos.
E nós nos reencontramos, e ele veio e me deu um abraço, falou, senhor, muito obrigado. Eu falei, muito obrigado por quê? Ele falou assim, o que você não sabe é que aquelas atitudes tuas, quando eu saí e deixava a venda na tua responsabilidade, as tuas atitudes fizeram com que eu fosse resgatado um pouco mais cedo das regiões umbralinas onde eu me encontrava. Eu falei, mas por que resgatado um pouco mais cedo? Foi porque toda vez que eu chegava à venda, eu dava falta de mercadoria. E eu, sabendo que você era uma criança, assim, um menino muito ingênuo, um menino muito bom, eu dava aquilo como nada. Eu deixava para lá. Eu não tinha aquilo ali como roubo. Eu tinha aquilo ali como uma ingenuidade. Então, em vez de eu te ensinar, eu ficava calado, eu consentia. Então, eu ficava quieto. E por eu ficar quieto, eu me lapidei em partes. Então, muito obrigado. Falei, meu Deus, fazendo caridade sem saber. Como se diz, eu estava assaltando o homem, dando as coisas da venda para os outros, pensando que estava, assim, nem imaginando, estava ajudando ele. Vamos para o próximo vídeo.